paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes do programa Missões Heróis da Fé, órgão de divulgação da Associação Missionária e Evangelística Heróis da Fé, evangelizando o Brasil, o mundo e até os confins da terra. Temos um convidado especial hoje, né, irmã Tainê? Sim, irmã Ivoneide, mas eu não sei cadê ele. Eu acho que daqui a pouquinho ele acessa. Bom, enquanto isso, justificando, né, a ausência do pastor Paulo Roberto, que está lá no interior do Rio Grande do Sul, fazendo uma cruzada evangelística. Tu ouviu ali o programa anterior, Não, quando o não, pastor falou? não, eu estava resolvendo mil coisas ao mesmo O tempo ali, não. pastor falou que o pastor Paulo Roberto está sendo usado tremendamente nas mãos de Deus. É, Deus está fazendo muitas coisas lindas lá, muitos milagres. que coisa Muita boa. salvação de alma, irmã Ivoneide. Isso é o mais importante, né? A palavra de Deus nos diz, né, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Em nome do Senhor Jesus fariam as obras que ele fez e maiores ainda fariam, né? Porque Jesus ele foi para o céu e deixou a autoridade para a igreja continuar a missão. Então, nós estamos aí, pastor Paulo e muitos outros obreiros, cumprindo o ID de Jesus, anunciando salvação. Enquanto o pastor ele não chega, nós poderíamos ver, então, ele chegou? Ah, chegou lá. Que bênção. Glória a Deus. Paz, Alegria. paz do Senhor, pastor Eli, alegria toda nossa. Muito obrigado por aceitar o convite e permanecer aqui no programa Missões Heróis da Fé. Sempre é bom fazer parte e cooperar com Heróis da Fé. Uma alegria Oh, para nós. que maravilha! Pastor Eli ali, que foi muitos anos, né, supervisor lá da Argentina. E missão está no coração do pastor Eli, tenho certeza disso. Com certeza, irmã. Então, quando a gente começa a falar de obra missionária, o nosso coração se alegra, porque sabemos que alegra o coração do Pai também, né, pastor? É verdade, é verdade. E o pastor Paulo Roberto está aí também, o nosso diretor de comunicação, diretor de programas da Heróis da Fé. Bênção de Deus. Sim, está aqui, está sendo uma bênção de Deus o trabalho do pastor Paulo Roberto, a Deus de sábado. Vai ficar conosco até o dia 11, no outro domingo. Que maravilha, uma semana aí de cruzada. A semana. Que bênção. Pastor Eli, e o senhor que já tem um tempinho, né, que saiu ali da Argentina, onde o senhor esteve por alguns anos e trouxe experiências maravilhosas. Hoje o senhor está desse lado, que é apoiando a obra missionária. São dois lados muito, muito importantes, o que está indo e o que está contribuindo, né? É verdade, irmã, é verdade. Sabe que a gente, como estou aqui na fronteira, a gente sempre não podemos deixar de fazer acreditar no nosso coração, que é ajudar, Sim. apoiar, né, os missionários que estão do outro lado. Né, como eles estão longe da sede internacional, né, a gente está sempre procurando dar um apoio para eles, naquilo que eles precisam. Às vezes, a gente vai lá, fica com eles um dia, 2 dias, e trazendo a nossa pequena colaboração, né, colocar no nosso ombro, sem interferir em nada que faz parte da administração, que temos supervisor, temos diretor, mas ajudar mais na área espiritual, né, irmã? Com certeza. Esse suporte ele é tão importante, né, pastor Eli? Nós temos ouvido dos missionários a alegria e a importância de eles serem lembrados, ou receber uma visita, ou receber uma ligação, uma oração. Então, isso é de suma importância para que o missionário que está no campo, ele possa sentir que ele não está só. Irmã, a gente que é pastor de área, que é obreiro aqui no Brasil, a gente se alegra, mesmo tendo assim, uma equipe de obreiro, mesmo tendo uma equipe maior, o supervisor sempre próximo, qualquer coisa que a gente precisa, a gente dá um pulinho na sede, né?
a gente se alegra quando chega alguém para nos trazer uma palavra, né? A gente sempre com obreiros ao nosso lado, tu precisa de tem uma situação para resolver, tu reúne o ministério da igreja, compartilha com eles, cada um traz uma palavra, oramos junto, o problema está resolvido. Agora o missionário não, irmão. O missionário muitas vezes está sozinho. Muitas vezes ele está lá, ele está lá numa situação, né, sendo bombardeado pelos infernos, né, e ele às vezes não tem, longe do seu supervisor, longe do seu diretor, né, às vezes ele precisa, se nós aqui precisamos, imagina ele lá, né? Com certeza. O senhor chegou a morar em outro país ou o senhor só supervisionou? Porque eu lembro que o senhor morou em São Borja, que fica bem fronteira ali com a Argentina, né? Sim. Não cheguei a morar, mas só fui supervisor, sem morar na Argentina, né? Sim. Mas o senhor sempre foi considerado um pai para os missionários, né? E isso é tão gratificante nós ouvirmos isso do próprio missionário, né? Em ele ter um cuidado como pai. Irmã, assim, ó, a gente chegou aqui porque a gente chegou até aqui porque alguém nos ajudou, né? Alguém nos ajudou, né? Alguém, quando a gente esteve, alguém continua nos ajudando, né? Continua nos ajudando, né? Agora mesmo o nosso pastor supervisor, que está sempre em contato com a gente, sempre trazendo aquela palavra para a gente, né? O nosso presidente esteve aqui no Congresso, mas aquilo foi um bálsamo, só Deus para saber se a alegria da gente, né? Da igreja, dos irmãos. Então, a gente olha assim, nós temos uma equipe de missionários aí, tudo missionários novos, uma juventude que amam a obra, que se doam, né? Então a gente sabe quanto é importante, né, irmã? A gente, né, poder ajudar eles, não deixar eles, né, só, né, a ver distante do seu supervisor, né? É importante a gente estar ali com eles, né, ouvindo, e eles têm aquela confiança de passar para a gente as suas necessidades, as suas limitações, né, da gente poder ajudar, né? Exatamente. Mesmo com a evolução aí nós vemos o passar dos anos, a história nos relatando, né? Mas o homem, ele não foi feito para viver só. Então, É verdade. ele precisa de apoio, ele precisa estar vivendo em comunidade, né? E não é diferente um missionário que está. Nós vemos relatos de grandes missionários, ali eles tinham esposa, tinham filhos, E hoje, no século XXI, nós vemos, mesmo com a tecnologia, as pessoas acabam ficando sozinhas. Às vezes, dentro de uma família, pastor, tem 4 ou 5 componentes, mas aquela comunicação, aquela afinidade não acontece porque cada um tem a sua vida, parece que estão ali, cada um olhando para si, com celular. Então, parece que está sendo quebrado isso, mas a família de Deus, ela é diferente, né? Ela trabalha pela unidade da igreja através dos laços da cruz, através de Jesus Cristo. Nós não podemos perder, irmão, o que a Bíblia diz, que nós somos membros de um corpo, né? Nós somos membros de um corpo. Essa ligação tem que estar, é importante, né? Nós não vamos encontrar uma perna andando sozinha na rua, Exato. um braço andando sozinho, ou um corpo sem cabeça, né? Não, vai andar desnorteado, Sim. né? Então, nós temos que entender isso, né? Que nós somos membros de um corpo e esse corpo tem uma cabeça. Sim. Né? E tem que ser Cristo, não basta ser uma cabeça, tem que ser Cristo cabeça, né? Então, a gente sabe, irmã, assim, ó, que a importância da gente estar junto, né? Viver em comunhão,
Isso é muito importante, né? Porque muitos laços do mal são cortados, né? Às vezes de estar junto, de abraçar, de ouvir, né? De ser exortado, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante para nós como igreja, né? Exatamente. O senhor tocou num ponto bem interessante ali, que a exortação, porque nós somos falhos. E alguém estando ao nosso lado pode nos ajudar, nos exortando, nos apontando o erro e nos falando para melhorarmos, né? A Tainê está É, rindo lá. quando nós somos exortados, irmã, é, é, um- é, é uma isca para o diabo, né? É uma isca para o diabo, né? Quando nós não temos uma liderança que nos exorte, né? Que não nos corrige, não nos chama atenção, muitas vezes, a gente não percebe. Muitas vezes, até com aquela intenção de fazer as coisas certas, fazer as coisas boas, mas como o céu não é por boas intenções, né? O céu não é, eu tive boa intenção, mas não é isto, né? Então, quando a gente tem uma liderança que nos exorta, que nos corrige, é porque nos amam, né? É Porque verdade. nos amam, né? Como é bom a gente ser exortado pelo líder que nos ama e a gente, assim, ó, poder corrigir aquilo ali, né? Mesmo que muitas vezes, na hora, assim, parece receber aquele impacto, mas aí tu começa a orar, tu começa a ver, foi bom, eu não estava percebendo isso aqui, eu não estava Exato. vendo isso aqui ia ser uma grande derrota para mim, para a igreja, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. O missionário Adriano Librado está conosco aqui, pastor. Ele que foi aí, trabalhou pertinho do senhor. Ele está em Curuçuquatiá. Não, ele está em. Não, Curuçuquatiá, sim. Sim, Cuidando sim. da obra ali. Pastor, do período que o senhor esteve no campo missionário, o que o senhor lembra assim que foi mais marcante? Irmã, olha bem, irmã, olha bem, uma coisa que me marcou muito. No ano de 94, 95, eu estava em Novo Hamburgo e eu tive uma oportunidade, se converteu ali uma, uma senhora que ela era professora da Fevale, né? Uma faculdade ali de Novo Hamburgo. Sim. E ela se converteu, Deus libertou ela, e ela disse para mim, pastor, eu quero lhe ajudar, né? Então, ela dava aula de línguas, né? Aham. E aí ela disse, pastor, quem sabe o senhor não vai ter curso de nada, só o curso que o senhor tem é o senhor ir lá, e eu morava perto. Quem sabe o senhor faz um espanhol, um inglês, né? Na época. E eu Interessante. e eu não, irmã, não, o meu interesse é aqui, eu tenho muita coisa a fazer na igreja. E ela me insistiu, irmão, acho que quase um ano. Aham. Pastor, faz, vai ser importante para o senhor lá na frente. E quando eu fui para a Argentina, irmão, eu não sabia falar espanhol como não sei. E um dia eu estava no retiro e chorando, Deus, por que tu me trouxe para cá sem eu saber falar o espanhol? Por que tu me colocou eu como supervisor aqui, se tem tantos outros pastores que falam muito bem o espanhol, por que foi eu que tive que vir para cá? Olha a minha dificuldade. E foi alguns dias eu de jejum e oração orando. Quando foi um dia, Deus me trouxe à memória coisas que eu nem lembrava mais. Deus disse, eu te dei uma oportunidade lá atrás, Meu Deus. né? Eu coloquei uma pessoa ao teu lado, queria te ajudar, não só o espanhol, mas em várias línguas, porque eu tinha um projeto contigo. E tu rejeitou, tu não quis, sabendo que a minha obra, ela não tem fronteira. A minha obra não é só um bairro, não é só uma cidade, não é só um estado, não é só um país, não é só uma nação. Quando eu te chamei para a obra, eu te dei tudo para te preparar para conquistar as nações. E tu rejeitou, tu não quis. Misericórdia. Irmã,
eu caí em choro e disse, a partir de hoje, Senhor, eu vou fazer. E aí me joguei, mano. Me joguei. Quando às vezes eu tinha dificuldade, eu não reclamava para Deus, porque o culpado era eu. Deus tinha me dado a oportunidade, né? Imagina, aquilo foi em 95, eu fui para o missionário 2014, né? Então, Deus, ele está sempre nos dando oportunidade. Só que nós somos tão limitados que a gente... Então, isso me marcou muito, irmã. Isso me marcou muito, né? A gente viajou, a gente esteve em Buenos Aires, a gente esteve em vários lugares que as pessoas não entendiam nada do que a gente falava. E eu dizia, quando eu queria dizer Deus, mas Deus disse, olha, não fala nada. Tu hoje poderia estar falando bem o espanhol. Tu não quis. Foi tu que rejeitou. Né? Que tremendo. Então as oportunidades, então isso me marcou muito, irmão. Me marcou muito. Deus teve misericórdia de mim. A gente conseguiu trabalhar, conseguiu ter uma equipe de missionários que nos entenderam, que nos suportaram, né? Que viram as nossas limitações, né? Então, eu sou grato a Deus pelos missionários que nos suportaram. A gente, muitas vezes, eles conversavam com a gente não entendia o que eles falavam, e eles não entendiam o que a gente falava. Mas Deus foi ali trabalhando, e eu fiquei 3 anos lá. Mas o que o senhor colocou agora, pastor, é algo tão importante, porque nós vemos hoje Deus oportunizando aí com professores de idiomas. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos quem fala em francês, o inglês, o espanhol, e temos cultos também nesses idiomas. E muitos não aproveitam. No entanto, essas mesmas pessoas dizem, eu tenho uma chamada, mas não estão procurando a usar as oportunidades que Deus dá. Aí ali na frente Deus vai cobrar, então, né? Sim, imagina, passou-se 20 anos, Sim. de 2004, 2005 de 94, 95 a 2014, passou-se 20 anos, né? Eu esqueci, Deus não. Deus não esquece. E naquela, Deus falando comigo assim, a minha obra, quando eu chamo, né, se prepara para o mundo. Sim. Não fica preso numa cidade, num estado, não, né? Então, isso me marcou muito, irmã Ivoneide, isso me marcou muito. E também os missionários que nos suportaram, né? Muitos não nos conheciam, não entendiam muitas vezes a nossa linguagem, a gente falava A, eles entendiam B, né? Mas nos suportaram, homens de Deus, sim, homens com chamada, homens que deram sua vida, né, para o reino de Deus, para ganhar alma para Jesus. Então isso nos marcou muito a obra missionária, né? Glória a Deus. Pastor, que coisa extraordinária essa sua colocação, né? Para todos que estão ouvindo aí, não percam tempo, porque Jesus ele está muito próximo de retornar. Muita coisa nós precisamos fazer em outros continentes, outras culturas, outros idiomas, e Deus conta com cada um. Pastor, nós temos aqui 3 minutos e muitos irmãos conosco. Que Deus abençoe a todos que estão aqui conectados no chat. Irmão Paul Sandrini, lá dos Estados Unidos. Enfim, muitos irmãos, irmão René Locke, irmão Johnny, irmão Mauro. Olha, que Deus abençoe a todos. Mas eu quero deixar 2 minutinhos para o senhor deixar suas considerações. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, e a minha liderança, né, a minha liderança que nos momentos mais difíceis que eu passei, eu tive uma liderança séria, uma liderança ao meu lado, né, uma liderança assim que me suportou muitas vezes as minhas ignorâncias, né, muitas vezes as minhas
queixas, né? A liderança me suportou, eu glorifico a Deus, eu sou grato a Deus pela liderança que eu tenho, pelo ministério que eu estou, né? Pelo supervisor que temos aqui, pastor Hildo, né? Pelo nosso pastor presidente, esse corpo que Deus deu, que é o Ministério da Restauração, né? E eu estou sempre à disposição para colaborar, para fazer aquilo que está no meu alcance e até aquilo que não está no meu alcance, mas que eu posso fazer. Os irmãos podem contar comigo, né? E ore por nós, eu e minha esposa estamos 24 horas à disposição na minha Muito, liderança. muito obrigada, pastor. Nós temos um carinho muito especial pelo senhor, a irmã Sandra aí, que nós conhecemos, é bênção de Deus. Também o seu sogro, a sua sogra. As 2 vezes que nós fomos aí, eles estavam. Até ontem o pastor Paulo mandou a mensagem, ou ligou, alguma coisa assim, brincando, né? Aí eu mandei uma saudação para a irmã Guiomar e o irmão Agomar, né? O Guidomar e o irmão Aristides. Ah, Eles claro, não quase. estão mais com nós, eles voltaram para Pelotas. Pois então, estão em Eles Pelotas agora. estão em Pelotas. Que bênção, pastor Eli. Muito obrigada pelo apoio que o senhor tem dado à obra missionária. Sempre que se precisa socorro, dá um grito e o pastor Eli, ele nos socorre lá em Santa Rosa, onde eles estão fazendo a obra de Deus. Que Amém. maravilha. Obrigada, pastor Eli. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Herói da Fé, a todos os nossos missionários. Amém. Amém. Deus abençoe. E aqui hoje, 15 horas, está indo mais uma família para o campo missionário. Pastor Claudemiro, ele que esteve aqui conosco alguns dias atrás, semana passada. E também vai estar indo para Portugal, está tudo pronto. Bênção de Deus, quem puder, vá lá no aeroporto despedir dessa família querida. Irmã Ana Paula, a Isadora, a Ana Eduarda e o Moisés. Olha que família querida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã, programa Missões Heróis da Fé, às 13 horas. Aguardamos você.